Olá pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Sérgio Santos, numerólogo. Nós estamos então analisando este universo maravilhoso dos números. E como eu já falei num outro vídeo, eu quero trazer aqui para estudar a personalidades de artistas, de jornalistas, de jogadores de futebol, de políticos, de pessoas que são importantes no nosso cenário nacional. E para fazer a estreia, para começar esses vídeos, eu trouxe uma personalidade muito conhecida da televisão brasileira, alguém que é muito alegre, extrovertido, ele é muito animado, ele tem uma energia muito contagiante, é energético, ele tem uma força de comunicação, de persuasão muito grande. Ele nasceu com um nome e depois assumiu um outro nome artístico. Ele é uma pessoa, sem dúvida, o comunicador mais imitado de todo o Brasil, se não do mundo. Agora, recentemente, eu vi alguns vídeos de mulheres imitando essa personalidade, tamanha a influência dessa pessoa. Eu estou falando do Silvio Santos. O Silvio Santos, o seu nome de batismo é Senor Abravanel. Ele nasceu em 12 de 1930, em 12 de dezembro de 1930, e foi batizado então com o nome de Senor Abravanel. Ele é carioca, então, do Rio de Janeiro, e ele tem a origem judaica. Por que que o Senor Abravanel resolveu mudar o seu nome? Bom, ele mudou o nome de Senor Abravanel para Silvio Santos. Um dos motivos provavelmente seja porque Silvio Santos fica mais popular, fica mais abrasileirado, por assim dizer, e ficaria mais fácil para entrar na mente, para afetar as pessoas, a sua audiência, a sua plateia. Então, um dos motivos que ele pode ter trocado o nome é este, para que ficasse mais popular e soasse melhor aos ouvintes, aos seus telespectadores. Eu particularmente acredito que o Silvio Santos, há 70 anos atrás, porque a numerologia ela já tem mais de 5.700 anos de existência. Alguns estudiosos da numerologia falam que ela é ainda mais antiga, mas vamos tratar em cima de 5.700 anos. Então, o Silvio Santos provavelmente, no início da sua carreira, na sua adolescência, já na fase adulta, tenha feito a sua numerologia. Porque eu vou mostrar para vocês aqui que tanto o nome Senor Abravanel como o nome Silvio Santos têm números muito parecidos, e ainda números que favorecem a atividade dele. Então eu analisei aqui o Senor Abravanel, como analisei também o Silvio Santos. Nesse estudo a gente faz o estudo da alma, da personalidade, aquilo que a gente veio fazer, aquilo que a gente veio aprender, o número poderoso e ainda o primeiro nome da pessoa, como o nome de batismo dele, e ainda o nome artístico, e ainda as letras iniciais do seu nome. Em vários momentos, a gente vai perceber que há uma sincronia. Conforme eu já gravei em outro vídeo, na numerologia, a gente não fala em coincidência. Isto não existe no vocabulário da numerologia. O numerólogo não trata dessa forma, tudo é sincronia. Então, nós vamos perceber que tanto o Senor Abravanel como o Silvio Santos, há uma sincronia, que os números mostram exatamente aquilo que ele é. Então, para eu chegar à alma de alguém, eu preciso somar as vogais do nome dessa pessoa. O Silvio Santos tem poucas vogais no nome dele. O Senor Abravanel também tem poucas vogais no nome dele e se repetem. Então, quando eu analiso a alma do Senor Abravanel, eu chego a um 19, que a gente desmembra 1 mais 9, que vira 10, desmembra novamente, que fica 1. Então, na alma do Senor Abravanel, que é a essência dele, está a liderança. Trazendo isso para a realidade desse profissional, ele é um líder na própria emissora, ele é um líder no cenário, na concorrência das emissoras de televisão. Aonde ele está, ele é um empreendedor, ele é aquele que começa, ele é aquele que domina. Então, ele tem uma excelente audiência dentro do próprio canal, como também incomoda bastante a concorrência. Ele é uma pessoa que é um dos mais imitados, o Silvio Santos, ele é uma das pessoas mais imitadas em todo o Brasil, até mulheres estão imitando ele agora. Então, isto é uma característica de liderança, do líder, daquele que começa, daquele que é pioneiro, daquele que dá sequência. Então,
na sua alma, na sua essência, ele tem a liderança, que é o número 1. Para conhecer a personalidade dele, eu fiz o estudo das consoantes. Ele tem mais consoantes no nome Cenoura Bravanel do que vogais. Então, na personalidade dele, ele tem o número 38, que a gente desmembra e fica 11. O 11 é um número mestre, a gente não soma e nem diminui. 11 fica 11. O que é o 11? O 11 é o número da pessoa que é intuitiva, que tem mediunidade, que vê além. E o Silvio Santos, ele mostra o tempo todo que ele é uma pessoa muito intuitiva. Agora, recentemente, da partida do Jô Soares, a gente viu circular pelas redes sociais um vídeo onde o Jô Soares contava que o Silvio Santos foi o cara que idealizou aquele programa de entrevistas que começou lá no SBT. E o Jô Soares queria fazer um programa semanal e o Silvio disse não, semanal não cola, tem que ser diário. Você faz um programa de 45 minutos e tal, de entrevistas, vai ter plateia e tal. Foi o Silvio Santos que idealizou, mesmo que naquele momento o Jô Soares discordasse, prevaleceu a ideia que o Silvio Santos teve. Então ele é uma pessoa muito intuitiva. Pela sua origem judaica, talvez ele não fale em mediunidade, talvez não fale em espiritualidade, como nós falamos aqui no Brasil de uma forma mais aberta, mas ele vai falar da espiritualidade de uma forma mais discreta, mais reservada. Ele vai falar de Deus, ele vai falar de Jesus, vai falar da Bíblia, vai falar do Alcorão. Então o Silvio Santos, que tem na sua personalidade o número 11, é uma pessoa extremamente intuitiva. Tanto que ele criou aí as suas empresas, como o próprio SBT, que no início era TVS, ele criou a sua empresa de perfumes, ele tem também o Homem do Baú e tantas outras empresas, chegou a ter 50 empresas e até mais que isso. Então tudo isso ele conseguiu realizar através desta intuição. No nome Cenoura Bravanel, na sua personalidade, ele é extremamente intuitivo. Depois, para a gente saber o que ele veio fazer, a gente soma as vogais mais as consoantes, a alma mais a personalidade. Aí nós chegamos ao que ele veio fazer. Aqui nós poderíamos até dizer que é uma coincidência, só que a gente já falou que a coincidência não existe na numerologia, e sim uma sincronia. Naquilo que o Cenoura Bravanel veio fazer, é um número 3. Que é um número de toda forma de expressão. Ele pode ser o cara que é artista, como ele é comunicativo, ele é expressivo, ele canta, pinta e borda. O número 3, toda forma de expressão. Aí nós vamos um pouquinho lá no nome Silvio Santos, naquilo que ele veio fazer, ele também tem o número 3. E nisso até parece que é mágica, até parece que é coisa feita, mas é uma sincronia. Então a numerologia, ela não é simplesmente adivinhação. Não existe adivinhação na numerologia, ela é ciência. Não é simplesmente um misticismo. Ela é uma ciência pura a favor da vida. Aqueles que estudam os números e que levam isso a sério vão ter um trabalho, um estudo muito bem feito, e isso serve para a sua vida, para resolver a sua vida. Então, o Silvio Santos, que é um dos maiores comunicadores do país, um dos mais imitados pelo Brasil afora, uma pessoa que gera uma audiência estrondosa, com carisma fantástico, tanto no nome Cenoura Bravanel, ele tem um 3, um 57, que soma 5 mais 7, que vira 12, 1 mais 2, que vira 3. No nome Silvio Santos, naquilo que ele veio fazer, ele tem um 48, que soma 4 mais 8, que vira 12, 1 mais 2, que vira 3. Então, ele é 3 tanto no Cenoura como no Silvio. Então, a numerologia, ela vem trazer estas certezas para a gente. Há uma assertividade muito grande, não há erros nisso. Então, eu acredito piamente que o Silvio Santos, lá na sua adolescência, no início da sua fase adulta, no início da sua carreira, tenha feito a sua numerologia para que os números dele vibrassem a favor daquilo que ele precisasse. Um dos motivos que fez com que ele mudasse o nome é para que o nome também fosse mais popular e pudesse ser aceito pelas pessoas de uma forma melhor. E daí a gente analisa também a data de nascimento. Ele nasceu em 12 de 1930, 12 de dezembro de 1930. O dia 12, o que a gente faz? A gente soma 1 mais 2, que vira o quê?
vira 3, que é o comunicador, é o jornalista, é o repórter, é o cara comunicativo que dança, pinta e borda. Ele nasceu em dezembro. Dezembro é 12, 1 mais 2 é 3, vira 3 de novo. Então, quando aparece o mesmo número várias vezes, a energia fica amenizada, fica mais leve. Mas, de novo, reforça aquilo que é o Silvio Santos, é o comunicador. E se a gente pegar o ano de 1930, isso vira um 13 que vira 4. Então, o 4, ele é uma pessoa organizada, ele é uma pessoa disciplinada, mas ele também tem aí, nesse número, uma veia artística. E o Silvio Santos é artista. Então, a gente vai observar a todos os momentos, analisando personalidades, que aqueles que estão cumprindo a sua missão, que aqueles que estão dentro da sua rota normal, eles estão o tempo todo observando os números e já vibrando dentro desses números. Então, o Silvio Santos é uma pessoa de extremo sucesso, de uma audiência fantástica, de uma realização maravilhosa. Ele está vibrando na sua vida normal, na sua rota normal e fazendo muito sucesso. Para aqueles que forem fazer a sua numerologia e porventura estiverem vivendo alguma experiência difícil no relacionamento, alguma experiência difícil na sua vida profissional, ao fazer a sua numerologia, você vai se surpreender com as soluções que a numerologia vai trazer para você. A partir do seu nome, das vogais do seu nome, o ideal é que a gente tenha todas as vogais no nosso nome. Então, dá até para depois incluir algumas vogais para que isto venha soar melhor e venha vibrar melhor para a realização dos seus projetos. Então, aqueles que estão interessados em fazer esse estudo precisam ficar tranquilos, que vão ter soluções para as suas vidas. Isso não é adivinhação. Na numerologia, nós não vamos fazer previsões que vai acontecer isso ou aquilo com você. Nós vamos te mostrar possibilidades. Ela serve como autoconhecimento. Então, voltando à numerologia do Silvio Santos, do Cenoura Bravanel, ele nasceu em 12 de dezembro de 1930, isso chega num 19, que a gente soma e vira 10, que soma e vira 1. Novamente aparece para ele esta vibração da liderança, do número 1, daquele que é pioneiro, daquele que inicia, daquele que está na frente, daquele que é empreendedor. E aí a gente fica sabendo que o Silvio Santos tem um monte de empresas, por assim dizer. Desde o SBT, a gente fica sabendo aquilo que é mais evidente, que é o próprio canal de televisão. Mas ele tem a Jequiti, ele tem o Baú, ele tem tantas outras empresas que ele trabalha e que ele é o criador, que ele é o incentivador, que ele é o empreendedor disso. Então, os números dele estão perfeitamente dentro daquilo que ele faz. O número poderoso do Silvio Santos também é uma outra sincronia. O número poderoso dele, a gente soma aquilo que veio fazer e aquilo que veio aprender, que forma então o número poderoso. O número poderoso do Cenoura Abravanel, nós chegamos a uma vibração de 76, que desmembra vira 13, que desmembra vira 4. Se a gente pegar o número poderoso do Silvio Santos, a gente chega a uma vibração do 67, que vira 13, que vira 4. Então observe que ele tem o 4 no número poderoso do Cenoura Abravanel, como tem o 4 no número poderoso do Silvio Santos. A curiosidade aqui é que no Cenoura Abravanel, a vibração é o 76. No Silvio Santos, no Silvio, é o 67. Então, se invertem os números, mas a gente chega de novo a constatações que fecham exatamente como ele é. Então, no Cenoura Abravanel, ele é a pessoa que realiza consenso de valores. Numa certa ocasião, convidaram o Silvio Santos para ser político, para ser prefeito, para ser presidente. E ele foi na reunião, então, para saber o que é que tinham para oferecer para ele. Ele mesmo queria ser político, porém, havia o desinteresse de outras pessoas. Porque se ele se candidatasse, com certeza ele seria eleito. Então, seus adversários não queriam isso. Pediram para ele um valor muito alto para que ele pudesse se candidatar. E ele não estava preocupado com o dinheiro. Os valores dele eram outros, eram valores morais. E quando ele se tocou que estavam chantageando ele com o dinheiro, para tirarem dinheiro dele, para que permitissem ele ser candidato e se eleger,
ele disse não. Eu tenho valores, eu tenho bom senso, eu tenho moralidade. Sendo assim, então eu não quero. E ele acabou, então, desistindo daquela ideia. Por quê? Os seus adversários tinham valores que era dinheiro e ele tinha valores morais, valores do espírito como ser humano. Então, esse 76 que vira 13, que vira 4, ele é uma pessoa que realiza com senso de valores. Eu quero fazer isso, mas se eu tiver que me corromper, eu deixo de querer. Aí nós observamos então o número poderoso do Silvio Santos, que também é um 4, mas que vibra de um 67. É uma pessoa de persistência, são pessoas artísticas e de novo fecha com aquilo que ele faz. A numerologia, ela sempre vai trazer para você, ela vai te levar a caminhos que você vai corrigir a sua rota ou em outros pontos você vai perceber que já está dentro da sua rota, que já está cumprindo a sua missão. Então é algo que vale muito a pena. Comigo aconteceu isso. Eu entrei para a numerologia por causa da curiosidade e também queria resolver algumas coisas e a partir do conhecimento dos meus números, das vogais, das consoantes, da minha data de nascimento, foi-me sendo mostrado caminhos que eu devia seguir para chegar aonde eu cheguei e ainda posso fazer muito mais, né? Através do estudo que é infinito. Eu analisei aqui também o primeiro nome do Senor Abravanel, que é Senor. Ele chega a uma vibração do 26 que vira 8. O 8 é o número máximo do dinheiro, é daquele que estuda, daquele que pesquisa, daquele que busca a espiritualidade. Se a gente observar o Silvio Santos, de vez em quando ele está falando nos seus vídeos que circulam pelas redes sociais, ele está falando em valores, está falando em Deus, está falando em Jesus, está falando da família, ele está falando do Alcorão, ele fala da sua origem judaica, sempre levando para o lado da religiosidade. Algumas pessoas até dizem que ele é evangélico. Isso não se confirma porque a gente observa ele em outros momentos falando também de outras igrejas. Mas o 8 é isso aí que a gente está falando. Espiritualidade, é dinheiro, é pesquisa, é estudo e realizações. E aí analisei também o nome do Silvio, que é uma vibração do 32 que chega ao 5. O 5 é aquele que é vendedor. Se a gente for buscar na história do Silvio Santos, a gente vai saber que lá na adolescência dele, ou na jovialidade, ele foi camelô. Ele vendia produtos, vendia canetas na barca, e também ele é uma pessoa muito criativa. E ele criava brincadeiras e jogos na travessia da barca lá no Rio de Janeiro, proporcionava entretenimento para as pessoas, como também ganhava o seu dinheiro. Então o 5 é isso. Ele é criativo, ele é vendedor, ele é uma pessoa que precisa de liberdade e tendo essa liberdade, ele cria coisas maravilhosas. Então aí está o cara que de camelô, com todo respeito aos camelôs, uma função, uma profissão mais simples, e que ele usou isso para começar, e hoje é dono de uma rede de televisão que tem uma audiência estrondosa a nível de Brasil e também em todos os estados. Se a gente analisar também as letras iniciais do nome Senor Abravanel, S e A gente vai perceber que nós chegamos ao número 2. O número 2 é o número da dualidade, mas eu não observo o Silvio Santos sendo uma pessoa de dúvidas, uma pessoa indecisa. O número 2 é aquele que dá sequência. Então, ele tem o número 1, que é o pioneiro, que começa, que inicia, como também tem o número 2, que é aquele que dá sequências. E o número 2, ele é também um número de parcerias. O Silvio Santos, ele tem sócios, ele tem parceiros de negócios, ele sempre brinca que a sua plateia são as suas colegas de trabalho. Ele formou com essa plateia uma parceria perfeita, não só para realizar os programas, como também ele tem nos seus negócios, dos seus parceiros. Se a gente observar nos programas dele, ele também vai falar desses parceiros em algum momento. Então ele tem o 2, que eu não vejo no Silvio Santos como dúvida, como indecisão, mas como parceria e aquele que dá sequência. Se eu pegar, então, o Silvio Santos SS, de novo eu chego a um 2. Então, nós não usamos de forma nenhuma a palavra coincidência, é sempre sincronia. Tanto o nome Senor Abravanel como o nome Silvio Santos,
estar sincronizado para que ele realizasse o que ele veio realizar. E isso é coisa de Deus, é uma coisa perfeita. Então, eu sugiro que você que está acompanhando agora o nosso vídeo no canal no YouTube, nas redes sociais, que você passe a prestar mais atenção nos números que estão aparecendo à sua frente. Que você passe a prestar atenção no que isso quer dizer para ti. Esse número está aparecendo na minha vida, eu tenho esse número, ou então eu quero conhecer o meu número. O que é que eu posso fazer para corrigir a minha rota? Com certeza, através da numerologia e através da nossa mentoria, nós temos uma solução para entregar para a sua vida. Nós temos uma solução para entregar para você. E você vai perceber que isto, sendo assertivo, já deu resultado para mim. Eu acredito porque, em primeiro lugar, deu resultado para mim. Eu sou a prova viva disso. Então, o que eu tenho para entregar para você através da numerologia e da mentoria é ciência pura que vai te ajudar a resolver a sua vida em pouco tempo e é assertividade pura. Muito obrigado pela tua atenção.